Boa noite, Brasil! Boa noite! Hoje vamos falar sobre os desafios com as dívidas. Se você tem algum desafio para lidar com suas dívidas, agora é a hora. Eu e Caí Galvão, que já pediu aqui, já solicitou para entrar, vamos falar sobre os desafios que as pessoas têm enfrentado com as suas dívidas. Então, fica ligado porque informação importante para você eliminar o passo a passo para você eliminar as suas dívidas. Fala, Caê, meu amigo, tudo bem? Tudo beleza? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo excelentemente bem. Show, show. Tamo junto aí. Legal, que bom que você está aqui. Estava falando para o pessoal aqui, antes de você entrar, que hoje, nossa conversa de hoje é os desafios com as dívidas, né? Isso é uma coisa que acaba com a vida de muita gente, e muita gente não consegue prosperar, ter uma vida feliz, alegre. Todo mundo merece, né, Caê? Ter uma vida bacana e não consegue por falta de um gerenciamento financeiro, não consegue por não saber lidar com as dívidas, com os investimentos, com o dinheiro, com fluxo de caixa, com reserva de emergência, como renegociar a dívida. Então, o pessoal acaba só se afundando aí e não consegue ter uma vida próspera. Caê, antes pra gente começar aqui, antes de eu falar de você, eu acho que vou deixar você se apresentar, porque você, para mim, é a maior autoridade no Brasil hoje sobre ajudar pessoas com endividamento, sabe? Então, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho por que você fundou o Dívida Zero. Por que essa é a tua maior pegada hoje? Legal. Em primeiro lugar, Rafael, gratidão de estar aqui com a sua audiência, né? Um prazer gigante aqui. Você também é um cara que eu tenho uma consideração, um monstro aí, né? Na questão de mentoria financeira também, investimentos. E eu tenho uma coisa que eu sempre falo, cara, assim, se fosse há 20 anos atrás, né, eu sei que não tinha live, não tinha nada, mas eu não poderia estar aqui. Há 20 anos atrás, a minha vida financeira era o caos, em tudo, né? Não investi em nada, era um gastador, comprava tudo parcelado. Aliás, esse é um comportamento que eu estava fazendo uma autoanálise. Começou quando eu tinha 14 anos, eu fazia Senai, ganhava meio salário mínimo, e eu tinha de parcelamento mais de um salário mínimo. Quer dizer, eu tinha o dobro, e aí eu ficava pedindo dinheiro para meu pai, para minha mãe, para completar, para comprar o tênis. Eu não esperava, queria comprar tudo na hora. E isso daí é um comportamento que ele vai se tornando uma bola de neve, né? A partir do momento, e tem uma coisa assim que eu sempre tive, na verdade, assim, facilidade de ganhar dinheiro, porque eu realmente com 17 anos eu já tinha uma profissão, já em fábrica, depois eu fui desenhista, depois eu me formei em engenharia. São profissões bem remuneradas. Uhum. E tem muita gente que fala, mas eu tenho dívida porque minha renda é pequena. Então hoje eu descobri, né? Eu mesmo descobri isso, que não interessa a sua renda. Uhum. A questão da dívida é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, uma renda baixa, renda alta, Uhum. se é empresário, qualquer profissão. Engenheiro é um cara que gosta de contas, eu adoro contas. Uhum. E aí, quando eu me vi, eu estava realmente numa bola de neve. Aconteceu vários fatores, de tudo, assim, de tudo que fosse ruim, né? Foi separação, foi quase perda de emprego. Eu não cheguei a perder o emprego, mas quase. Fui demovido, né? Estava no cargo e me tiraram e jogaram eu numa geladeira lá, né? Eu fiquei um bom tempo lá, depois, lógico, eu consegui voltar. E eu fiquei tão sem grana, que eu tive que voltar para casa dos meus pais. A casa dos Uau! meus pais é um lugar maravilhoso, mas, cara, imagine a moral. Vamos falar assim, a moral, você já ter saído da casa dos seus pais e você ter que voltar porque você não tem grana. Eu lembro até hoje, tem um amigo meu que me chamou para dividir o aluguel, cara, e ele tinha alugado uma cobertura em Moema. Eu falei, meu, nem ferrando. Não dá, não pago nem metade do aluguel. E ele falou, cara, mas você ganha 2 vezes mais do que eu. Então ficou um negócio muito louco, assim, né? E eu falei, cara, o único lugar que eu consigo estar é a casa dos meus pais. Que eu consigo me bancar até me reerguer. E foi nesse momento, cara, que eu estive no fundo do poço, que foi a primeira mudança que eu tive foi a mudança de mentalidade. Uhum. Porque nessa hora, há 20 anos atrás, não tinha uma live, não tinha, por exemplo, o Rafael que ajuda, não tinha ninguém que ajudasse, treinamentos, né? Não tinha.
não tinha nada que, nem mentores, não existia nem essa palavra mentores nessa época. Acho que né, é um termo muito novo aí que a gente vem utilizando. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito pro pessoal, e nas lives, cara, porque eu sempre estou trazendo algum mentor aqui para falar de um assunto sobre empreendedorismo, dívida, investimentos no Brasil e fora. Cara, e um assunto que a gente sempre cai é isso. Quando nós começamos, você, eu, muita gente está aqui, o Negri, obrigado, Negri, a Mirelle, o Henrique, tem bastante gente aqui. Cara, não tinha nada. Quando a gente começou a empreender, tudo era mato, né, cara? Não tinha. Hoje, a quantidade de informação que a gente tem em lives, canal do YouTube, o seu canal do YouTube é uma coisa fantástica. Quem te segue lá tem muita informação sobre mercado financeiro, sobre dívidas. E hoje eu acho que tem tanta informação gratuita que as pessoas até se esquecem de aproveitar esse tipo de conteúdo. E aproveitar uma palavra, pedir pessoal, convida aí alguém. O assunto hoje é dívidas, como você melhorar a sua relação financeira, os desafios com as dívidas. Então, aperta aí no aviãozinho aí e me chama 3 pessoas que você acha que precisa aprender um pouco mais de finanças, gerir seu dinheiro e eliminar dívidas, que o Caê é especialista nesse assunto. Vamos lá, Caê. Show! E isso é muito importante que você falou, né? A informação, peraí que sumiu você. A informação, ela não era uma informação fácil, era uma informação, falar de dinheiro era tabu. Por muito tempo ainda é um pouco tabu, mas era muito mais. Eu chegar para o seu pai e pedir um conselho financeiro, eu não tinha. A única referência que eu tinha era um tio, que já era milionário, e a referência dele não era muito boa. Assim, a família falava que esse meu tio usou coisas ilícitas, etc. Né? Tinha sempre, porque ele tem dinheiro, tinha muita essa crença, ele tem dinheiro porque ele fez coisa errada. E não tem nada a ver, né? Ele era um cara empreendedor. E ele tinha dinheiro porque ele foi empreendedor, ele tinha Mercedes, e caramba, porque ele é empreendedor. Depois eu descobri isso. Agora, esse estigma, ele continua na mente das pessoas, de quem ganha dinheiro fez alguma coisa errada, e quem tem esse tipo de pensamento, é importante se falar, está bloqueando em você uma vida financeira equilibrada, estável, com prosperidade. Né? Porque se você tem no seu subconsciente uma informação de que prosperar tem algo de errado a ver com isso, o seu organismo vai sempre procurar formas de você não prosperar, não tem jeito. Isso é tão verdade que durante muito tempo eu também tinha essa crença. E hoje eu abençoo esse meu tio, eu falo, cara, ele porque ele usou lá empreendedorismo. E aí tem uma coisa muito curiosa, porque assim, ele não foi minha referência. Eu tive um amigo, que a gente trabalhava na mesma empresa, e numa sexta-feira ele chegou, cara, eu tô indo embora. Ele falou bem assim, e ele teve a mesma, vamos dizer assim, praticamente o mesmo estilo de educação, veio da periferia também, né? Mesmo estilo. Só que aí eu falei, onde você está indo? Eu falei, cara, eu estou montando uma corretora. Ele está montando uma corretora. Corretora de valores, para operar na bolsa. Corretora de valor, não uma corretora, mas um agente autônomo. Ele ia ser um agente autônomo. Fiz a prova, vou ser agente autônomo. E ele falou, cara, mesmo se não der certo, não tem problema, porque ele já tinha R$1 milhão com menos de 30 anos. Né? Isso eu estou falando lá 20 anos atrás. Se colocar em dólar aí, ele já tinha pelo menos aí uns milhãozinhos em dólar. Cara, e aí eu fiquei assim, como que é isso, né? E ele me deu, e ele falou para mim ler o Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. Aí eu li o livro, eu quase queimei o livro. Eu fiquei muito revoltado. Eu fiquei muito revoltado. Eu li esse livro porque, assim, meus pais moravam muito longe de onde eu trabalhava em São Caetano, hoje eu moro em São Caetano, eles moravam em Interlagos. Dava 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar. Era 4 horas que eu ficava dentro de um ônibus. Então, eu comi o livro. Uhum. Cara, eu tive que ler 2 vezes. Li 2 vezes, porque quando eu terminei, aí eu falei, cara, eu vou pedir demissão. Aí o amigo meu falou, cara, lê de novo, porque esse livro ele tem mais coisas. Então, você passou muito rápido. Aí eu li de novo, aí eu comecei a me interessar pelo mercado financeiro. E aí esse amigo meu, foi o primeiro curso de investimento que eu fiz, foi com ele. Só que logo quando eu fiz, eu falei, cara, com quem que você aprendeu? Ele falou, aprendi com o Márcio Noronha. Eu falei, beleza. Eu me inscrevi, fui para o Rio de Janeiro fazer o curso com o Márcio Noronha. Uau! Né? Você deve conhecer o Márcio Noronha, o monstro aí, né? Da análise técnica.
Cara, e de lá para cá, eu me apaixonei pelo mercado financeiro. Me apaixonei. Dei de cabeça no negócio, né? Mas não foi o mercado financeiro que me fez sair do buraco. Foi a minha mudança de mentalidade. Aham. Porque não adianta você ganhar muito, né? E aí eu descobri que realmente eu tinha que resolver o problema na minha dívida para depois eu ir para o game mais, vamos dizer assim, a jogada um pouco mais forte. Aham. E pode falar. Você vê, eu tenho algumas estatísticas que eu sempre levo para as pessoas isso, né? Porque a gente fala de dívida e as pessoas às vezes não conseguem ver qual que é a profundidade da importância de você ter uma vida financeira equilibrada, porque as pessoas às vezes não dão valor ao dinheiro, mas dá valor a alguma coisa que está sendo impactado pela sua relação errada com o dinheiro. Por exemplo, tem estatísticas aí que você vai até talvez você tenha até uma atualização melhor sobre isso, que falam que cerca de 40 e poucos por cento da produtividade das pessoas nas empresas tem a ver com a relação saudável que a pessoa tem com o dinheiro. Por exemplo, se a pessoa tem dívidas pessoais, ela não está performando bem na empresa porque aquela dívida não deixa ela descansar, ela está com a cabeça em outro mundo, né? Ela não consegue produzir, não consegue ter uma mente aberta para produzir. Então, a sua performance profissional é diretamente impactada com a sua relação com o dinheiro, né? Outra coisa também que eu li num livro, cara, que se chama A Revolução do Sono, que é a mulher que ela relaciona ali o seu sucesso profissional, o sucesso na vida, nos relacionamentos, a qualidade do sono que você tem, né? Então tem essa correlação da qualidade do sono com uma vida abundante, uma vida com eficiência. E ela fala que um dos maiores motivos de insônia são dívidas. Então você vê, a pessoa não dorme, tem dívida, não dorme bem e aí não consegue superar os seus desafios por conta da dívida. Então tá aí a importância de você ter uma vida equilibrada financeiramente e aprender a lidar com essa questão das dívidas. Mas é só para que eu lembrei disso aqui, agora você continua a sua história aí, por favor. Cara, isso faz muito sentido, muito sentido, porque eu tenho uma frase, e eu aprendi essa frase nessa época, que dívida é um bloqueio de abundância. Dívida é um bloqueio de performance, bloqueio de abundância. Tanto é que eu não performei nos primeiros anos que eu operei na Bolsa. Eu aprendi, eu não performei, né? Mas eu consegui ajustar a minha vida financeira. Então, assim, quando eu comecei a resolver o problema da dívida, e aí eu fui resolvendo, pagando uma a uma, seguindo, parecia que um portal estava abrindo. Tem uma coisa muito legal, pegando um gancho aí, que acontece, e hoje eu vejo que isso acontece com os meus alunos também. Quando ele entra no curso, quando eu dou a aula inaugural, e eu falo os princípios do dívida zero, tudo certinho que a gente faz, tem as nossas declarações, tudo certinho. No outro dia, tem gente que acha dinheiro. Tem gente que teve um depoimento, até coloquei no meu Instagram, de um aluno que trabalhava em vendas. Ele nunca tinha sido o primeiro em vendas. E aí ele começou a fazer o treinamento, começou a equalizar, começou a arrumar a vida financeira dele. E ele falou assim, nunca me aconteceu isso, eu fui o primeiro de vendas no mês passado. Então, assim, isso tem tudo a ver mesmo. A dívida é um bloqueio financeiro mesmo, né? Por isso que eu não sabia da forma como você está falando agora, mas intuitivamente, quando eu comecei também, que eu trabalhava no mercado financeiro e paralelamente eu comecei a ajudar as pessoas com seus investimentos. E aí, em segundo plano, com as dívidas, porque a pessoa não consegue investir porque tem dívida. Então, a gente tem que ensinar a pessoa. E aí, matematicamente, o que eu falava? Olha, você tem que pagar a dívida para poder fazer investimento. Pagar a dívida, porque os juros da dívida é muito mais alto do que o do investimento. E eu vi que, às vezes, quase sem querer, eu descobri que se a pessoa está endividada, eu coloco ela para aprender e fazer investimentos, ela sai da dívida muito mais rápido. Então, que inclusive, acho que é um assunto que a gente vai comentar daqui a pouco, que está no nosso script aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas é verdade, a pessoa começa a desbloquear o fluxo natural de dinheiro na vida dele, não é isso? Cara, e dinheiro é energia. Dinheiro, ele é energia, não tem outra. O meio que a gente produz, tudo é troca, né? E troca de energia. Então, e aí, o que aconteceu? Olha só, quando eu comecei a arrumar minha vida financeira, em menos de 3 anos que eu estava no buraco, né?
Tem até um artigo que eu vou escrever que chama Do Buraco ao Milhão. Eu estava no buraco, em menos de 3 anos eu casei, que é a Sheila hoje, né? Casei novamente. A gente comprou um apartamento, e a Sheila não veio de família rica, não. Ela também veio do mesmo nível social que eu. Compramos um carro zero, a gente tinha 2 carros velhos usados, a gente comprou um carro zero, a gente falou, vamos comprar um carro só. E aí a gente a gente casou, bancou todo o casamento, mas a gente guardou um pouco mais de dinheiro e depois de 2 anos a gente fez uma lua de mel no Tahiti. A gente fez uma lua de mel no Nordeste e fez uma segunda lua de mel no Tahiti, na Polinésia Francesa. Uhum. Olha só a reviravolta que deu na minha vida. Eu tô falando isso. 3 anos. E o apartamento quitado, o carro quitado. E dali que começou minha performance, eu diria, no mercado financeiro. Dali realmente eu comecei a decolar. Só para não me perder a energia dessa virada em 3 anos. Qual que foi o ponto-chave dessa sua virada de endividado, com a mentalidade horrível em relação ao dinheiro, para tudo isso que você está falando agora? Qual foi assim que você acha o ponto-chave mesmo? O ponto-chave foi, eu peguei muito a fundo o Kiyosaki, como eu falei, né? Hoje contando, já li ele mais de 6, 7 vezes. O ponto-chave foi eu me pagar primeiro. Tá, esse foi o ponto-chave. Essa é uma frase que a gente sempre escuta com Roberto Kiyosaki, com T. Harv Eker, outros grandes mentores financeiros. O que significa se pagar primeiro? A partir do momento que eu declarei que eu era a pessoa mais importante, e se eu trabalhei, o primeiro dinheiro tinha que vir para mim. Depois eu ia pensar nas minhas necessidades pessoais, depois eu investia no meu conhecimento, porque eu entendi que conhecimento é investimento, e isso mudou o meu jogo, muda até hoje, por isso que eu tenho um monte de livro, por isso que eu faço um monte de treinamento, né? E os credores ficaram por último. Uhum. A partir desse momento, eu comecei a investir sim no Tesouro Direto e eu descobri que hoje é muito difícil, mas na época era impossível alguém executar uma ação judicial, executar uma ordem em uma corretora. Você trabalhou em corretora, você sabe disso, que é difícil. Às vezes o cara fica lá, tá devendo, mas não assona. Hoje assona, né? Hoje já está mais fácil assonar. Então eu falei, vou deixar lá que eu deixo o dinheiro longe de 2 perigos. Primeiro eu deixo o dinheiro longe de mim, que eu estava me educando financeiramente, e deixo longe dos credores. E aí, quando eu comecei a aplicar tudo isso, realmente eu comecei a ver prosperidade, eu comecei a ver a abundância. E aí eu descobri que isso era uma questão de decisão, de escolha. Eu decidi a ordem de quem é mais importante. Eu pergunto aí para todos que estão assistindo, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Quem é? Na sua vida é você mesmo. Você pode até amar outras pessoas. Por exemplo, você ama a sua filha, né? Muitas pessoas amam o marido, a esposa, né? O irmão, a mãe, sei lá. Mas você é mais importante, porque se você não estiver ali, você não ajuda o próximo. Então, assim... As pessoas confundem isso, né? Eu amo meu filho. Mas se você não gostar de você primeiro, e essa frase que você falou, se pagar primeiro, né? Cara, é uma coisa que as pessoas tinham que ter isso mais enraizado na sua cultura para poder saber se a pessoa está bem fisicamente, mentalmente e financeiramente, ela consegue assessorar muito mais uma mãe que está precisando do fluxo de caixa, né, o irmão, o filho, etc. E essa virada de chave, cara, é uma coisa que eu tento realmente levar para as pessoas, igual você também faz isso, né, da pessoa se pagar primeiro. E o que você falou agora é tão importante que você falou assim, olha, eu comecei a colocar um dinheiro no Tesouro Direto para esconder o dinheiro de 2 inimigos. Né? Um para quem eu devo e 2, de mim mesmo. Porque as pessoas são os próprios sabotadores de uma vida financeira eficiente. Né? E isso realmente eu vejo. Quantas vezes eu vejo a pessoa falando, nossa, estou juntando uma grana, quero me tornar independente financeiro, eu quero ter uma segurança, qualidade de vida. Daqui a pouco ela está dando alguns passos para frente, daqui a pouco ela dá um monte para trás, aí vai lá, pega o dinheiro, saca, compra um carro,
faz uma viagem sem poder fazer ainda, porque o que a gente quer com liberdade financeira é alcançar tudo que a gente realmente gosta. Só que tem um momento certo para fazer isso, né? E o maior sabotador não é o patrão que paga pouco, não é o governo que paga, é a própria pessoa que se sabota com suas finanças. Legal. Cara, isso é bem complementar, principalmente porque até hoje, se eu for lá no caixa eletrônico, tirar R$ 1.000 e ficar o final de semana, na segunda-feira não tem mais nada. Até hoje. Então, mesmo assim, todo mundo tem esse lado esse viés, entendeu? Você pegar o dinheiro. Tanto é que eu prefiro passar cartão, porque o cartão, eu criei uma sistemática de cartão de crédito, porque foi uma das primeiras dívidas que eu afundei, e eu criei uma sistemática para sair, que é muito mais eficiente do que eu ter o dinheiro na mão, entendeu? Então, assim, a mudança de mentalidade, junto com me importar primeiro e me pagar primeiro, foi o que me salvou. E assim, até hoje eu vejo, nada contra, né, os economistas, nada, até hoje eu vejo muita gente falando, e você mesmo falou aí, né, ó, tinha um conceito que tinha que primeiro pagar a dívida, depois investir. Cara, na verdade, para mim, a mudança de compra, quando você investe, você vê o dinheiro, você colocou hoje R$ 500 no Tesouro Direto, amanhã você coloca mais 500, são 1.000. Cara, um pouquinho, quando você chega, você fala assim, cara, eu tenho 10 mil. Quando eu tive meus primeiros R$ 10.000, e eu coloquei uma meta de ter meus primeiros 10 mil, porque na época a gente tinha muita negociação em lote na Bolsa de Valores. E não compensava se negociar fracionário. A taxa de corretagem hoje é de graça, né? É Na nada, minha não época paga era nada. caro. Era caro. Né? Eu sou da época que da tabela Bovespa, R$ 35 a ordem. Quem tem R$ 1.000 faz um efeito, né? Então, a minha meta era ter R$ 10.000 para mim poder começar a investir na bolsa, porque até então eu ficava só no simulação e eu não queria vir, eu queria ir pro game. Então, quando eu acho assim que meus primeiros R$ 10.000 investido, eu acho que eu comemorei tanto, mais do que quando eu cheguei no 1 milhão. Muito mais. Muito mais, porque ali, cara, foi muito difícil. É muito difícil quando você está começando a se organizar. Para quem está endividado, eu gosto de falar o seguinte, você tem que ter pequenas vitórias, que eu chamo de small wins. Se você pegar 1 hora e olhar sua planilha, fazer uma otimização dos seus gastos, conseguir deixar o seu orçamento no azul, é uma vitória. Você não pagou a dívida pode ser uma grande vitória. Tem gente, a maioria das pessoas, elas querem o desafio grande, mas o desafio grande, ele só é vencido com pequenas vitórias, os small wins. Então, você colocou R$ 100, eu falo assim, abriu uma conta na corretora, comemora. Colocou R$ 100, comemora. Comemora, celebra, vai celebrando. Fez R$ 1.000, pô, celebra. Isso e a mensagem que vai mandando. Isso é tão importante que um curso que eu fiz, inclusive, que eu fiz junto com você, do Blessinger. Você fez o Blessinger também, não fez? Fiz. Então, o Blessinger, ele fala isso, que todo desafio ele tem que ser quebrado em etapas e você tem que celebrar pequenas vitórias o tempo inteiro. E ele ensinando pra gente, inclusive no webinário, não é comemorar, beleza, é você mudar a tua energia, é você pegar e levantar o braço. Pô, fiz a minha planilha, beleza. Abri a conta na corretora, comemora igual um alucinado. Ele fala essa palavra, comemora igual um alucinado. Por quê? Cara, sair da dívida é o processo todo. Mas as pequenas comemorações vai gerando informações no teu cérebro que você é um vencedor, que você está no caminho, que aquele caminho é prazeroso, é mais prazeroso do que você imaginava, porque você comemorar, você está gerando prazer, hormônios, uma porrada de coisa que fisicamente é explicado. Então, esse prazer que você vai te estimulando a dar um passinho, daqui a pouco você resolveu muito da sua vida com pequenas comemorações. Pô, muito legal esse negócio. Deixa eu dar uma pro pessoal aqui. Galera, obrigado aí pela audiência. Lembra aí de toda hora eu estou virando aqui a câmera aqui sem querer. Lembra aí de clicar no aviãozinho. O assunto hoje é como eliminar as dívidas. Convida 2, 3 pessoas aí para aprender a lidar com suas finanças. Tem muitas sacadas aqui, não só de finanças, mas para quem já está vendo, sacadas de como você lidar melhor com as coisas na tua vida, mentalidade de sucesso, comemorar pequenas vitórias. Dá o seu like aí. Gabi, obrigado. Roberto, Lecassi. Os nomes do Instagram são meio difíceis, né? Mas tem muita gente que eu tô vendo aqui.
pessoas bem queridas estão aqui já mandando, me deram um oi, boa noite, obrigado aí por vocês todos. Então vamos lá, Kaique. Então, essa questão de você comemorar pequenas vitórias nesse processo de finanças é fundamental, então, dentro da tua metodologia também. Isso, celebrar sempre, né, cara? E tem uma coisa também, você está comprometido. Isso é muito importante. Essa daqui, ó, é uma apostila da semana gratuita. Eu dou uma semana gratuita para eles, né? E a primeira aula, eu já tenho aqui, ó, uma declaração de compromisso. Uhum. De compromisso com datas, com clareza. Isso é muito importante. Talvez você fale assim, nossa, mas eu não sei que data que eu vou pagar minha dívida. Coloca a primeira que você tiver na cabeça. Então, uma vez você comprometido, uma vez você celebrando, uma vez você se pagando primeiro, e eu fiz uma coisa. Antes de ir para o Tahiti, o que eu fiz? Eu peguei um PowerPoint e coloquei algumas fotos, junto com a Sheila. A gente escolheu as fotos do Tahiti para colocar lá. E a gente colocou uma foto de um apartamento para a gente colocar lá. E a gente não tinha. E a gente queria morar em São Caetano. A gente poderia comprar um apartamento na periferia, mas a gente queria morar em São Caetano. A gente queria um apartamento decorado, queria ele com móveis planejados, etc, cara. Então, a gente começou a imaginar e colocar metas, colocar objetivos, clareza. E se você tem hoje uma dívida, o que eu desafio você é pegar e fazer uma declaração, que é muito simples. Eu assumo, né, estudar, ou eu assumo adquirir educação financeira, né, e executar todos esses problemas para resolver meu problema financeiro. Né? Meu objetivo é coloco uma quantia de dinheiro, né, na minha conta no dia X, coloca a data que vier na cabeça, deixa ser, né? E aí e passar a investir o meu dinheiro para ter liberdade financeira. Eu vou celebrar aí você já coloca a celebração. Coloca uma pessoa que você ama, uma pessoa que você se compromete. E o mais legal é que isso aqui é da semana gratuita, mas lá dentro do treinamento a gente faz, e eu peço para eles tirarem uma foto da declaração assinada e postar. A gente tem um grupo e postar. E aí tem uma coisa muito legal, porque eu fiz isso também, né? Na época não tinha Facebook, o mais que chegava ali na minha época ali era o Orkut, né? O Orkut. E aí o que a gente fez, cara? A gente colocava isso em quadros, né? E deixava ali visual, deixava ali a gente visualizar aquilo todos os dias. O que eu recomendo hoje é que você deixe isso visual também. Deixe essa meta, esse compromisso. Porque tem uma coisa que é o seguinte, até agora a gente falou de mentalidade, a gente falou de se pagar primeiro, aí deve ter alguém questionando, mas Carlos Galvão, né? Rafael, eu tô devendo até a tampa, tô com muitas dívidas, tô com muitas. O que acontece? Você está com uma pressão muito forte, muito forte. Você não vai conseguir se levantar com uma pressão muito forte. A primeira coisa é você criar essa resistência, criar essa autoconfiança, entendeu? E você ir lá e resolver. Porque para resolver o problema da dívida, basicamente é duas coisas. Você pagar primeiro, se acumular e negociar. Otimizar o seu orçamento e negociar. Essa parte eu vou querer saber bem detalhadamente, porque o pessoal faz muita negociação errada. O pessoal começa a sair de dívida, negocia muito errado. Existem técnicas específicas para você negociar uma dívida, o momento certo de pagar, quem paga primeiro, quem você não paga, vai sujar o nome, vai, mas também às vezes o pessoal abusa em cobrança, te ameaça, manda mensagem, manda advogado ligar. Isso tudo são coisas abusivas que o CAE desmistifica de uma forma muito simples, né? E a pessoa, e o que você falou, a gente falou até agora quase meia hora falando de mentalidade, porque eu acho que o estado mental ele é fundamental nessa hora, não tem jeito. E se você não tiver um propósito, mesmo para quem é investidor, você, eu não tenho dívida, quero investir. Eu falo com a pessoa, ela tem que criar um propósito para aquilo, tem que criar as fotos, né, um mapa dos sonhos, porque o nosso cérebro, obrigado, Alcindo, queria falar teu nome aí, que está sempre aí, o nosso cérebro, ele é treinado para ser imediatista, para você consumir agora, para você comprar agora, para você gastar agora. O nosso cérebro, porque isso vem lá do tempo lá das cavernas, a gente tinha que caçar, tinha que correr, tinha que se esconder, então a gente é imediatista. Então, às vezes no cérebro da gente, a gente não consegue deixar de gastar uma grana agora para economizar e gastar com muito mais qualidade daqui 4, 5, 10 anos. Né? Então,
quando você tem um quadro dos sonhos e objetivos definidos, eu quero ir para o Tahiti, igual você foi na lua de mel, quero ter um apartamento mobiliado assim, 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 em tal lugar. Então, o teu cérebro começa a entender que guardar um dinheiro para o futuro é vantajoso e é saudável, porque se você não fizer não preparar o teu cérebro, você vai cair no meio do caminho, né? E você já tem percebido isso com as pessoas? Com certeza, com certeza. E você acaba caindo e tomando decisões erradas pelo medo. Uhum. Porque quem está endividado, ele está endividado por quê? Por causa de medo. Medo do quê? Primeiro lugar, né, que para mim é uma crença muito forte, é uma lenda, né? O medo do nome sujo. O nome sujo. E nome sujo só é um cadastro. O que é o nome sujo? É um banco de dados, uma empresa privada, vou pegar, por exemplo, um mirô de crédito como o Serasa, e ele tem as informações financeiras de todo mundo que tem o CPF. Ele tem um banco de dados, ele consegue cruzar, porque tem empresas que cedem. A sua empresa, por exemplo, se eu abrir conta na corretora, você faz aquela declaração que você tem quantos investimentos. Cara, isso vai para o Serasa. Você abriu conta no banco, colocou lá. Você abriu um crediário. Você tem o registro em carteira. Tem a informação lá. O Serasa sabe até quando você ganha. Uhum. Então, o que acontece? O que ele faz? Ele identifica um comportamento financeiro. E as pessoas acham que nome restrito, aí vem essa lenda. Não, mas seu nome em primeiro lugar. Não. Então, criou-se a indústria, né? Essa indústria do empréstimo, né? O mecanismo das instituições, né, financeiras, criou um medo, criou um bicho-papão. Uhum. Então, a primeira coisa é isso. As pessoas têm essa questão do nome sujo como um bloqueio. Uhum. Então, é o medo. O outro medo é o medo de perder, o medo de penhora, o medo de uma ação de justiça. Uhum. E aí, o que acontece? Os agentes de cobrança utiliza a persuasão, utiliza o medo para poder fazer com que as pessoas façam acordos pelo medo. Então, quando você está começando, toma uma decisão errada, você assina qualquer papel. Tem gente, eu duvido aqui quem tem dívida, que tem um contrato. A maioria das pessoas não tem um contrato. Exatamente. Caê, você vê um tipo de negociação, você está falando aí de medo, que as pessoas se pressionam pelo medo. Cara, uma das piores coisas que eu vejo financeiramente, né, economicamente, é destrutiva, né? Quando eu estou ajudando as pessoas, alguém com as finanças, e o cara recebe uma proposta para renegociar a dívida do banco, que aí, vamos supor que o cara tem uma dívida de 10 mil, e o cara não está aguentando a parcela. O gerente do banco vem com uma proposta, com a parcela 30% daquela parcela, só que 4 vezes o prazo. Vai para uma dívida de 10 mil, vai para 40 numa negociação dessa. Ou seja, a pessoa vai pagar tantos juros, uma dívida de 10 mil vira 50, 80, 100 mil, facilmente, numa negociação errada que o gerente aparentemente está facilitando a sua vida. O gerente foi muito legal. Ele diminuiu a minha parcela de 1.000 para 300. Só que o prazo, a pessoa não olha quanto que ela vai pagar de juros agora no novo prazo que tá a negociação. Você olha bastante isso? O que você aconselha esse tipo de coisa? A pior pessoa para você pedir um conselho financeiro é o gerente do banco. É o pior. Porque ele está do lado do banco. Simples assim. Né? A minha irmã tá aí, ela trabalha em banco, ela deve estar pé da vida comigo, né? Porque ela tem as metas da para bater. Mas, Gabi, é a vida. Agora, antes de você continuar, só porque depois vai subir aqui, eu vou deixar aqui um comentário para você falar disso. A Lecas está falando o seguinte: estão me ameaçando entrar com uma ação monitória que está aqui, por conta de uma dívida no valor de R$2.000. O que eu faço? Continua no teu raciocínio e depois responde a pergunta dela. Legal. Então, voltando ali, né, eu já volto nessa pergunta que eu vou emendar aí. Então, desculpa aí pela sua irmã que é gerente de banco. Eu tenho clientes que são gerentes de bancos, né, que vêm aprender e tal. Mas, assim, o gerente de banco, né, ele não é o ideal você pedir conselho. Ele está trabalhando com o banco, ele está trabalhando com as metas. E uma das metas que ele tem os produtos financeiros do banco. Ele tem que oferecer empréstimo. Ele tem que oferecer o consórcio, ele tem que oferecer o seguro, ele tem que oferecer o papel dele, senão não serve para trabalhar e ponto, né? Eles são bem agressivos nisso. E aí o que acontece?
Nesse momento é um momento que você está frágil, você não está aguentando pagar suas finanças, e ele vê como saída, e ele usa isso como argumento de redução de juros. Ah, vamos reduzir os juros, reduzir as parcelas. E nesse aumento, aumenta a dívida. O que eu vejo nisso é a falta de conhecimento, né, e desespero para resolver o problema. Porque você acaba focando no problema e não na solução. Você foca no problema e não na solução. Como assim? Você vai atrás, você pega um novo empréstimo, porque isso é um novo empréstimo, um novo contrato, né? E você está lá numa dívida de 10, que você já fez essa dívida, que essa dívida deve ter saído de 5, já foi uma renegociação em cima de renegociação, né? E que agora ela vai para 40. E aí você se sente aliviado porque você quis pegar um atalho, quis pegar um caminho mais fácil. E eu falo que não é fácil negociar uma dívida, não é fácil pagar uma dívida. Porque o caminho do conhecimento, o caminho da educação financeira, ele é mais tortuoso, mas ele é o caminho mais robusto. Se você sai de uma dívida, você nunca mais volta. Então, o que acontece? As pessoas, qualquer pessoa que abrir agora o seu celular, seu internet bank, vai ter um botãozinho vermelho lá, empréstimo. É muito fácil, isso fica muito visível, fica muito fácil. Então, isso acaba sendo uma solução sem pensar. E nesse momento que você acaba fazendo isso, você está realmente caindo numa prisão financeira que não tem fim. Não tem fim. O que eu... Caio, só para você ver, faz tempo que eu não atualizo isso, mas antes, toda palestra que eu fazia, eu mostrava o poder dos juros compostos. E se esse juros está contra você, cara, é um tiro que você nunca mais vai conseguir se livrar dele. Eu não sei como é que está os juros do cartão de crédito agora, mas há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma conta seguinte. Se a pessoa ela depositasse R$1.000, ou se ela sacasse do banco R$1.000, e esse R$1.000 fosse rodando na dívida do cartão do cheque especial durante 5 anos, você já vai saber. Mas eu queria que as pessoas chutassem aí R$1.000 em 5 anos no cheque especial, quanto que isso ia virar de dívida, sabe? Enquanto vocês estão chutando aí, eu já vou falar aqui para você para a gente não perder tempo. R$1.000, 5 anos no cheque especial, aproximadamente R$5 milhões. Para você ver o poder dos juros compostos. Por que banqueiro, inclusive esse mês, no primeiro dia do mês, o pessoal me pediu dica, eu falei assim, olha, não dou dica de investimento, mas eu estou comprando os bancos, estou comprando aquele ETF dos bancos lá na Bolsa, Bradesco, Itaú, Pactual, porque banco não perde dinheiro nunca. Nunca. Não perde. Então, compre ações de banco, porque banco ganha... Isso que você está perdendo, R$1.000, se transforma em 5 milhões, isso aí é lucro do banco. Então, compre ações de banco que você não vai perder nunca. Não, e justamente eu uso esse mesmo argumento. O banco não perde dinheiro nunca, não perde. Então, o que acontece? Ele tem que prestar conta para os acionistas. Por que tem tanto endividado, tanto as dívidas só crescem e o lucro dos bancos só cresce? Entendeu? E aí que está a jogada da negociação. Quando você diz não a um empréstimo e você fala assim, não, esse é o problema, a dívida só é um sintoma, esse é o problema. Não, quer dizer, esse é o problema. Eu vou focar na solução, você tem que descobrir qual é a causa raiz da sua dívida. E isso daí, você que trabalha com coach também, tudo, você sabe que os nossos problemas, eles são camadas, igual uma cebola. Você tira a primeira camada e você tem a segunda camada. Você tira a segunda camada, você tem que ir mais profundo. A gente tem ferramenta para isso no treinamento que a gente faz isso com uma profundidade. E geralmente a causa raiz da maioria das dívidas está no... Lembra que eu falei daquele comportamento que eu tinha de gastar, de cenar e tal? Está no meu comportamento e ele se vem há um bom tempo. Hein? Então, é ali que você tem que mudar a equação. Aí você vai para o seu orçamento, né? Aí você entende esse comportamento, muda esse comportamento, começa a fechar no azul. Então, não adianta nem querer negociar, renegociar, fazer nada, se você não sabe o problema que você tem. Qual foi a causa raiz das dívidas numa profundidade, entendeu? Então, esse é uma tática que a gente faz, ir na causa raiz, e aí resolver. A maioria, 90%, está no controle financeiro, está no orçamento. A pessoa, ela tem um estilo de vida e ela gasta mais do que ela ganha. Em conta ou falta de controle, compulsão, né, que são algumas causas. Falta de ter um controle mesmo, né? Se você não controla as suas finanças,
vai sair do controle, né? E tem muito a ver com isso também do controle emocional. Inclusive, a frase do Warren Buffett que eu falo sempre, que o Warren Buffett, você vê um cara super técnico, investidor, só fala de investimento, mas ele fala, se você não controla suas emoções, você não vai controlar o seu dinheiro. Então, às vezes, parte do controle emocional mesmo, né? Agora, aquela pergunta que a gente teve aqui atrás, aqui, que você está recebendo lá uma intimidação por conta de R$ 2.000 de uma dívida. Como é que... Aí eu queria que você respondesse isso e logo em seguida, se a pessoa vem com, o gerente do banco vem com essa tentativa de negociação, uma dívida que tem uma parcela de R$ 500, e aí você não está conseguindo pagar, ela vem com a parcela de R$ 100, por exemplo. Só que o prazo aumenta muito e você vai pagar muitos juros ao longo do tempo. Aí o que você recomenda que seja feito? Recusa? O que deve ser feito nesse caso? Tá, vamos lá para o caso dela. Deixa eu só entender um pouquinho aqui. Elas estão ameaçando entrar. Tem uma coisa que é o seguinte: existe, lembra que eu falei do medo? Os agentes de cobrança utilizam algumas coisas para ameaçar as pessoas. Primeiro, uma ação extrajudicial. Primeira coisa, ação extrajudicial, o nome já diz, é extrajudicial. Então, essa é a ameaça. E eles podem fazer isso até de R$ 100. Uhum. Porque isso é uma ação que ele vai lá no cartório, registra e acabou. Né? Uhum. Extrajudicial é um registro do cartório. Você gasta R$ 10 lá para registrar no cartório, está registrado. Uhum. É extrajudicial. Já então, dá medo, as pessoas... já dá medo, né? As pessoas confundem. Então, assim, a Leca aí, que está com esse medo, Leca, primeira coisa, é uma ameaça, mas não é uma ação judicial mesmo. Né? Porque para o cara entrar com uma ação judicial, ele tem que gastar grana com advogado, tem que fazer uma petição, tem que mandar o oficial de justiça na sua casa. E aí, bom, vamos para o extremo. Vamos supor que ocorre a ação judicial. Todas as pessoas endividadas têm direitos. Têm direitos. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem uma casa e a única casa da sua família está no seu nome. Ela não pode ser penhorada. Ela não pode ser penhorada. E tem vários outros direitos. Você tem até 40 salários mínimos investido lá em poupança ou tesouro direto. Não pode ser penhorado. Seu salário não pode ser penhorado. O seguro que você recebe não pode ser penhorado. Você entendeu? Então, existem várias coisas, as pessoas desconhecem isso. Isso é lei. Tá? E aí, quando vem as ameaças, vem a questão do medo, vem a questão da blindagem. Faz você tomar decisão. Então, o que você faz? Primeira coisa é R$ 2.000. Você tem um plano para pagar essa dívida? Você tem um plano que você consiga pagar R$ 2.000? Vamos supor, qual proposta seria melhor para você? Se eu guardasse R$ 200 por mês, em 10 meses eu teria 2.000. Então, você não negocia com o credor, não negocia. Fala para ele, eu não tenho os R$ 2.000, eu tenho R$ 200, se você quiser, eu tenho 200 aqui. E beleza, no outro mês você guarda mais 200, aí você tem 400. Aí você vai falar para o credor, qual é o melhor que você faz para me pagar essa dívida à vista? Eu tenho certeza que 2.000, ele vai jogar já 1.800 ou 1.500. Aí você fala, eu tenho 400. E assim vai, você entendeu? No outro mês você tem 600. Aí o cara, mas agora eu faço 1.200. Então assim, isso começa uma negociação, né? Realmente, toda negociação ela tem que ser feita com estratégia. Eu estou dando exemplo aqui, mas a gente monta um plano, eu chamo plano de guerra, monta uma estratégia, que é onde tem a fase de planejamento, a fase de execução e a fase de negociação. Né? E é muito importante aí, né, no caso dela principalmente, falar, você já tem um fundo de emergência? O que é melhor, pagar a dívida ou ter o fundo de emergência? Numa época de coronavírus, numa época que a gente precisa do fundo de emergência. Então, quando eu entendi isso, que ia me importar primeiro, eu deixei de lado essas dívidas, recebi várias ameaças, não aconteceu nenhuma delas, eu entendi da lei, e aí depois eu fui acumulando e fui resolvendo dívida, negociando. Né? E aí você falou da estratégia de negociação, né? De como que negocia, no caso que... tem uma coisa que eu sempre... O banco sempre vem com uma alternativa, que é assim, a pessoa tem uma parcela de R$ 1.000, aí você atrasa 2, 3, porque não está conseguindo, está no gargalo. Aí o banco vai, olha só, eu tenho uma proposta aqui para te fazer, eu vou diminuir a tua parcela de 1.000 para R$ 300. Você fala, nossa, como meu gerente é top, né? Só que aí o prazo que você vai pagar, e às vezes ele até diminui os juros ali no juros nominal. Mas o prazo que você vai aumentar, que você vai pagar, é tão mais, 3 vezes o prazo, que no final das contas você vai gastar muito mais de juros do que você ia pagar antes. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, não aceite proposta do gerente, porque
ele pode estar te enganando, você não está nem sabendo. Ó, tem uma coisa aí que é importante. Eu tenho uma perguntinha que é muito simples você fazer. Uhum. Você vai pegar a proposta, você vai pegar o valor da sua dívida total hoje, pega o valor da proposta, multiplica pelas parcelas, vê quanto dá. Vamos simular aqui, você tem uma dívida de 10 mil, você multiplicou o valor da parcela versus o número de parcelas, e aí de 10 mil vai para 20 mil. Deu maior que a sua dívida hoje, péssimo negócio. Péssimo. Está aumentando a dívida. Você pegou, deu o mesmo valor? Tá bom. Deu um valor abaixo? Como assim? Tem hora que dá valor abaixo. Aí, beleza. Qual é a melhor maneira de você quitar sua dívida? Não é reparcelando, nem reparcelando. A melhor maneira é quitar à vista. Porque se essa dívida está 10 mil e você chegar lá e falar para o credor, eu vou pagar à vista, o que o banco quer? Você é acionista de banco. Você comprou ações agora do banco. O que você quer? Você quer o caixa. Se o cara está te dando dinheiro. E aí, a gente fala, juros é o custo do dinheiro. O cara ele vai dar um desconto. Então, você pagaria numa dívida à vista de 10 mil, você pagaria 5 mil. Então, não compensa você ficar reparcelando lá. Pega esses 300 reais e vai acumulando até juntar 5 mil. E depois você paga à vista, abandona mesmo, assim. Aí tem alguns critérios, você tem que ver se essa uma dívida não é de financiamento de carro, não tem um imóvel atrelado, não tem, né, alguma garantia que você deu que possa te prejudicar. Você vai fazer uma análise crítica, a gente tem uma análise crítica lá antes, justamente para tomar essas decisões, mas é um artifício. Então, assim, uma coisa assim, olha que você entende o jogo inteiro, sabe que o banco não perde dinheiro, que ele tem que reportar isso para os acionistas, né? Esse prejuízo, a partir do momento que você não negocia com o banco, aí o contrato fala, esse negócio não está bom para mim, eu não vou negociar, você é o credor. Então, você toma as providências para receber, porque a partir do momento que você não está me dando uma proposta boa, o banco começa a mudar a postura. Aí ele vai ameaçar, vai fazer aquelas coisas pelo medo, não venceu pelo medo, ele reporta essa dívida com prejuízo, o balanço dela, em algumas vezes é vendida. E sabe como é que é vendida uma dívida para o escritório de cobrança? Você já assistiu um programa no History que os caras têm lá aqueles armários, depósito que o pessoal larga lá em paga e depois vai ao área de leilão? Já viu? É igualzinho. Lá dentro pode ter uma dívida de 1 milhão, de 100 mil. O banco ele faz um pacote, ele nem vê. Ele joga lá no leilão e o que rearrecadar, ele joga no balanço dele. Legal. Simples assim. Você olha o balanço de banco, você vai ver lá. E aí, cara? Inclusive, Caio, falando de balanço de banco, você vê, você deve saber disso, mas só para as pessoas aqui entenderem como que é a contabilidade bancária, isso vai te ajudar a também melhorar um pouco essa visão sobre as dívidas. Porque quando você tem uma dívida no banco, aí você tem um rating seu lá com o banco. Vamos supor, você está pagando direitinho, você é um rating A, vamos supor, né? E aí, se você atrasa uma parcela, aí faz tempo que eu não faço análise de banco, já fui analista de bancos lá atrás. Então, se você atrasa uma parcela 3 meses, aí você cai esse rate um pouquinho, né? E aí o banco vai escalonando isso. E pelo acordo de Basileia, que tem, porque os bancos ele têm uma prerrogativa também de ser um agente dentro do sistema financeiro. Se um banco quebrar, ele leva toda a economia junto. Então o banco não pode quebrar porque tem uma reação de cadeia na economia que acaba com tudo, né? Porque o banco ali é meio de pagamento. Então, o banco ele é obrigado a provisionar para perda. Então, quando você vai acumulando a dívida e passa depois de ser... eles vão acumulando de A a H, são 7 meses. Depois de 7 meses sem pagar, o banco ele já provisionou 100% da sua dívida. Ou seja, a sua dívida para o banco não existe mais. O banco pegou aquilo, provisionou para perda. Ele não tem a menor expectativa de receber aquilo de volta. O balanço dele está limpo. Então é o seguinte, se você tem uma dívida você fez uma dívida de 10 mil, essa dívida virou 50 mil reais, né? Juros sobre juros, não sei o quê. O banco provisionou para perda, para ele é zero. É zero. Aí, se você negocia com ele depois de 1 ano e meio, você faz uma proposta de pagar 5 mil, ele aceita. Por quê?
Para ele, no balanço dele, a sua dívida vale zero. Você está dando 5 mil para o banco para uma coisa que vale zero. Então, vale muito a pena para ele. Não é isso mesmo, Caio? Ó, minha irmã que trabalha aqui em banco está falando, exatamente, é isso mesmo. Tá? Então, eu tô chutando certo, né, Gabi? Não, é exatamente isso. Ele não pode reportar o prejuízo, né, por conta disso aí. Outra coisa, bancos que fazem operação de empréstimo, ele tem que ter uma espécie de um fundo garantidor, uma quantia, né, lá pelo Bacen, pela Febravan, eles têm lá, né, uma determinação que eles têm que deixar um certo valor para garantir a questão de gestão de crédito, né? Uhum. E aí tem uma coisa, por que eu falo isso para os alunos ou para os seguidores aqui também, na estratégia de dívidas? Na negociação, a partir do momento que você sabe disso, você tira aquela pressão das suas costas, aquele medo, e coloca no banco. Só que o banco já tem as proteções dele. Ele já tem os riscos dele. Se ele deu um crédito, ele assumiu o risco. E muitas vezes esse crédito é de alguém que está investindo na caderneta de poupança lá, ou de um CDB, entendeu? E depois, mesmo assim, se ninguém pagar, ainda esse título, o governo pode vir e comprar isso aí como título podre, né? Como já aconteceu, e já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu na Grécia, aconteceu em tudo quanto é lugar. Né? Uhum. Então, isso pode acontecer. Então, assim, uma vez você sabendo disso, você pode jogar com o tempo. Então, não negociar logo de cara, não aceitar a primeira proposta, fazer a pressão e não ter pressa. Não ter pressa. Não tenha pressa. Ah, meu nome vai ficar negativado. Ah, meu score vai cair. Isso tudo... eu vou falar uma coisa para você. Você tem cartão de crédito, tem, não é? Você falou dos juros do cartão. Se eu pegar uma pessoa que está extremamente endividada, com uma dívida de 1 milhão, se você atrasar o seu cartão, e se ela atrasar o cartão, os juros que você vai pagar no rotativo é igualzinho dessa pessoa. Então, score no Brasil não funciona. Todo mundo paga o mesmo juros. O que facilita? Uma aprovação. Ah, preciso de uma aprovação de um crédito. Só que, pensa uma coisa, Rafael. A gente está trabalhando com mentalidade milionária, prosperidade financeira. Você tem ter reservas de dinheiro. Por que eu vou fazer empréstimo? Zoológico, Então, a partir do momento que você muda a sua mentalidade, e aí eu sempre falo assim mesmo, mas aí eu fiz um acordo desse, e o banco faz uma outra ameaça. Mesmo quando ele vai aceitar os 5 mil, aqui você vai ficar com uma restrição interna do banco. Aí eu falo, cara, se você está pensando em prosperidade financeira, se você está saindo das dívidas para ser um investidor, para ter prosperidade financeira, você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa, porque quem tem prosperidade... tem um caso do cliente meu que devia no mesmo banco, aconteceu isso, e aí quando ele tinha mais 100 mil reais lá, o banco ficou lá babando em cima dele, né? E oferecendo um monte de produto, e ele investindo, lógico, né, em corretora, e o banco lá em cima dele. Não, olha, aquela restrição a gente removeu, não tem mais. Então, ele fica bonzinho. Você tem dinheiro, ele fica bonzinho. Então, tem muito disso aí. Então, não se preocupa com isso aí, não se preocupa com as vendas. Faz a estratégia no fato, entendeu? Faz a estratégia. Tem que tomar, assim, eu tomo muito cuidado com essa estratégia, porque a gente tem que fazer toda essa preparação de mentalidade, todo esse fluxo, fazer a priorização, fazer a otimização. Realmente, o meu objetivo não é que a pessoa pague as dívidas. Meu objetivo é que a pessoa tenha prosperidade financeira. Essa é a minha missão, meu objetivo, dentro do treinamento Dívida Zero ou dentro das mentorias. É que ela tenha prosperidade financeira. Tanto é que no meu canal vem muita gente assim, como que eu faço para limpar meu nome? Entendeu? São perguntas, como que eu faço para pagar minha dívida? Eles querem dicas, né? E aí são os Zé Diquinhas aí que eu falo, cara, não é o caminho, não é o caminho. Eu também falo. Não é o caminho. Cara, vamos fazer investimentos para você mudar o seu mindset, que é muito mais importante, porque uma pessoa que tem a cultura de se endividar, se ela paga uma dívida, ela entra na outra. Nesse meio do caminho, você tem que mudar sua cabeça de ser um endividado para ser um investidor. E aí uma pergunta que eu quero te falar que sempre fazem. Estou endividado. Eu posso abrir uma conta em outro banco e abrir conta numa corretora e ser investidor numa corretora sendo endividado no banco? Pode? Hoje pode. Algumas corretoras pode dar uma restrição, consulta, dependendo do tamanho do endividamento, para elas não ter problema de entrar com ação. Mas, cara, olha quantas corretoras a gente tem hoje.
Dezenas, né? Você vai achar uma que vai aceitar, Uhum. entendeu? Tem até um aluno que tentou em 5 corretoras e conseguiu em uma, né? Então pode sim, né? Tá protegido? Lembra que eu falei da penhora, até 40 salários mínimos está protegido, mas eu acho que é suficiente para você ir fazendo isso. Então, eu até recomendo que não faça no mesmo banco o investimento, faça em uma corretora, justamente para que eles tomar conta do seu dinheiro e do credor. Porque se você E vai aí vir nessa estratégia que você falou, de ir ganhando tempo com o banco, porque o banco vai provisionar aquela dívida para zero. Enquanto você vai ganhando tempo de um lado, vai depositando do outro para você chegar com a negociação com o pé na porta e se livrar daquilo de uma forma bem mais fácil. Isso. E a melhor negociação, lembra, é pagamento à vista. Uhum. Se você fizer as contas, é muito mais em conta você fazer isso, deixar de pagar e acumular e depois ir lá, do que você aceitar a parcela, porque sua dívida vai aumentar para 40 mil reais. O que é mais fácil? Você conseguir 5 mil ou você conseguir 40 mil? Lembra que eu falei que dinheiro é energia? Exatamente. Você trabalhou. Então, você está trabalhando 8 vezes mais só por causa do nome sujo, só por causa do nome limpo. Ô, Caê, e a tua metodologia, cara, é tão em linha com o que eu vejo funcionar, que eu vou dar um exemplo de uma cliente que eu tive lá de BH, Belo Horizonte. Cara, ela teve uma dívida de cartão de crédito que era originalmente 5 mil e chegou a 50, né? E quando eu falei para ela, eu não tenho todas essas técnicas que você tem, mas que, olha, seria uma alternativa ela não pagar aquilo porque estava absurdo, ela pagar 10 vezes mais. Cara, ela teve um estado mental de tranquilidade tão grande de deixar o nome dela sujo durante 6 meses, que aí, depois de 6 meses ela quitou com 6 mil. Sabe, uma coisa que era 50, ela falou assim, olha, eu devia 5. E aí aconteceu exatamente o que você está falando. Ela falou assim, olha, Rafael, eu estou tranquila, eu não vou cair nessa. Cara, o advogado foi só diminuindo. Quando ela falou 6 mil, ela poderia até negociar mais. Eu falei assim, não, é justo. Eu devia 5, vou pagar 6 e agora cada um que vai para o seu lado. Pô, fantástico isso. Agora, você precisa de um estado mental bem legal. Caê, a gente falta 3 minutos aqui. Cara, passa tão rápido, a gente conversaria mais 2 horas aqui fácil. Queria que você desse aí a pegada final para as pessoas se livrarem das suas dívidas. Tá, a pegada final é buscar o que a gente falou, a questão da sua mentalidade e conhecimento, tá? E ajuda. Hoje em dia, como eu falei, eu não tive ajuda, né? Utilizar a ajuda de um mentor, do mentor financeiro, tanto para investimento também. Hoje vocês têm acesso a fazer isso, tá? Então, e eu quero agradecer você, né, aproveitar aqui esse finalzinho, 3 minutos, agradecer a todos vocês que estiveram aqui, tá? Me sigam lá no Dívida Zero, né, no Instagram, me sigam, tem muito conteúdo, tem mais informações lá. E a pegada assim, não se desespere, não entre na vibração do medo, do pavor. Dívida, ela só é um sintoma de um problema, né? Foco na solução, cria uma projeção de uma vida abundante. Simples assim, vida abundante. Vida abundante e começa a se pagar primeiro aí. Tamo junto, obrigado, né? E agradeço aqui o tempo com vocês aqui. Valeu. A gente tem mais um minutinho aqui. Deixa eu só fazer uma propaganda. Cara, o Caê é uma pessoa que eu gosto muito dele. A gente se conheceu em alguns treinamentos. E ele tem esse propósito de ajudar as pessoas com suas dívidas, porque é um gargalo na vida de todo mundo. Então, ele tem o canal, chama @Dívida Zero. Vai lá no Dívida Zero, lá na tua bio, acho que tem um link para você se inscrever na semana aí do Dívida Zero. Na semana do Dívida Zero. Isso, então vai lá na bio do Caê, manda esse vídeo para outras pessoas, mesmo estando no finalzinho, porque vai ficar gravado na minha bio aqui, então as pessoas vão poder ver, se orientar, vai ficar também no canal do YouTube, amanhã eu devo colocar lá no canal do YouTube, e as pessoas têm que se orientar, têm que pegar pessoas que sabem mexer com isso, porque a gente está aqui para ajudar. Caê, muito obrigado aí, pela gratidão mesmo. Se as pessoas puderem agora no finalzinho, tira uma foto, bota lá nos stories, marca o Mentor Fim e o Dívida Zero, fala que você estava numa live incrível, que eu vou repostar todas as fotos que for marcado, eu vou repostar. O Caê vai fazer o repost eu também. Reposto também. Ajuda a gente aí nas redes sociais, porque a gente está aqui com muita informação para vocês. Então, tira a foto, posta, marca a gente, que a gente vai voltar aqui várias vezes para resolver o problema de finanças, de investimento, dívida, o que for sobre mentalidade financeira.
Forte abraço e até a próxima. Valeu, gratidão aí, tamo junto. Valeu, cara. Obrigado.